tarde. Muito obrigado, Eric, pelo convite. Prazer estar aqui. Eu fiz há 3 anos eu concluí um doutorado que foi sobre o Flusser. Na verdade, foi sobre o Flusser em certa relação com as artes visuais. Foi um doutorado no PPGAV da EBA, né, na Escola de Belas Artes aqui da UFRJ. Esse doutorado originou um filme, então vou fazer um merchan também pessoal. Esse filme está disponível na internet, no YouTube, se chama Diálogo, e é sobre o diálogo do Flusser com o Samson Flexor. Foi um pintor em São Paulo, com quem ele conheceu, que ele foi amigo, ao que tudo indica, né, naquelas amizades ali do livro Bodenlos, que não dá para saber exatamente se são amizades ou se são relações de admiração ou de alguma outra coisa. Mas, enfim, eu peguei um filme pegando algumas fontes, alguns pedaços desse diálogo e tentando mostrar o que, na tese, eu chamo de uma atmosfera desse diálogo e de algumas questões que esse diálogo coloca, principalmente a partir de uns quadros do Flexor, que foram os bípedes. E eles estão mais ou menos assim no centro da minha tese, a partir de onde eu trabalho algumas questões. A minha formação foi na comunicação, inclusive aqui na PUC, e eu tenho retornado um pouco a esse Flusser da comunicação, e aí principalmente a partir do convite do Eric, eu já vinha pensando algumas coisas, e voltei a esse livro, né, O Universo das Imagens Técnicas. Eu acho que foi o primeiro livro do Flusser que eu li, lá no mestrado, há bastante tempo, e me impactou muito. Agora estou retornando a ele, e acho que é um livro que ficou, assim, é um livro que ainda aponta para o futuro. Ele ainda está num certo futuro em relação a gente, acho que sempre vai estar, até por causa do estilo do Flusser, mas ele, acho que de 5 anos para cá, eu acho que ele ganha uma atualidade também que me chama a atenção. Inteligência artificial, dataficação, uma abstração do mundo concreto que acho que está mais forte de 5 anos para cá, assim, né? E o poder dessas plataformas que estão aí abstraindo nossas vidas em formas de dados e de imagens, etc. E aí a minha fala, ela vai ter um tom um pouco mais assim, é uma espécie de quase uma reportagem um pouco, porque eu quero relacionar o Flusser com alguns temas do presente, então isso dá um pouco um outro tom, e eu espero não banalizar assim, a filosofia dele, né, tentando manter o paradoxo, né, porque quando você aplica um autor a uma realidade presente, uma realidade X, não é muito, acho que quando se trata de um filósofo não é bem por aí, né, não é que ele queira que a gente aplique o que ele falou, então isso significa hoje no mundo de hoje, isso que ele falou significa isso no mundo de hoje. Eu acho que o mais interessante no caso dele é manter os paradoxos, então aplicar o pensamento nesse sentido é um pouco difícil e pode ser um pouco banalizador, mas, enfim, eu acho que vai dar para manter as coisas em algum lugar interessante. Então, isso, eu começo relatando essa minha impressão de que hoje, 2026, com a chegada de coisas como internet 3.0, 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, desses objetos inegarráveis, é uma expressão do Flusser, como são os dados, bots, criptomoedas, criptografias, a financiarização, as nuvens de armazenamento, e não somente as nuvens, mas as chamadas nuvens soberanas da Amazon, da Oracle e da Microsoft. Esse livro do Flusser, O Universo das Imagens Técnicas, parece falar, mais do que há 10 ou 5 anos atrás, muito intensamente ao nosso presente, além de ainda falar a um certo futuro vago. Um livro que, ao apostar no conceito de diálogo, não me parece apostar ingenuamente em modos de negociação entre partes assimétricas, mas numa cosmovisão dialógica, como já foi dito aqui, que em primeiro lugar, contrária a uma cosmovisão que a gente pode uma cosmovisão individualista ou liberal, ou enfim, como se queira chamar. Em segundo lugar, uma cosmovisão, essa apresentada pelo Flusser, que oferece um lugar de protagonismo a relações entre pares,
aquilo que em um estágio antigo da internet, mas posterior ao livro de Flusser, se convencionou chamar de peer-to-peer, né, P2P, a comunicação entre pares. Uma forma de comunicação que, mesmo mediada por aparelhos, poderia ser algo mais direta, mais livre, menos mediada por agentes assim, alienantes, extratores de dados, de lucros, abstratores das relações concretas. Esse termo abstratores é um termo que me veio relendo o livro e eu estou preferindo usar ele no lugar de abstratizantes. Acho que abstratores fala mais desse nosso presente, em que a abstração tratora o mundo concreto, né? Enfim, essa grande dimensão da abstração na nossa vida. O livro é atual, a meu ver, dentre outras coisas, por anunciar esse caráter de hiperobjeto da tal telemática, como o Flusser a chamava, né? Ele chamava essa rede de telemática, né? Vagamente. Telemática que uniria em escala planetária os terminais informáticos e de produção de imagens. O conceito de hiperobjeto, que eu me refiro do Tim Morton, um filósofo contemporâneo inglês, e se refere a essas entidades como o aquecimento global, a internet ou a biosfera, que são massivamente distribuídas e que transcendem a nossa capacidade de percepção e de compreensão delas, por mais que sempre saibamos e sempre sintamos que elas estão, de alguma forma, conosco. Quer dizer, mesmo que a gente desligue o celular, quando a gente vai dormir, a gente se sente conectado hoje em dia, né? A internet é uma presença, e o hiperobjeto tem esse caráter de uma viscosidade, ele está sempre um pouco conosco. No universo das imagens técnicas, ele coloca, então, a rede como esse lugar do qual não saímos exatamente, e o fato de estarmos quase irremediavelmente mediados por telas. Seria a viscosidade desse hiperobjeto, a telemática. Mais tarde, em 1990, no livro Comunicologia, ele acrescentaria uma definição para a atmosfera da vida em meio a esse hiperobjeto que é a telemática. Eu vou só citar um trechinho aqui desse livro, é uma frase só. Ele fala dessa impressão de que, aí vou citar, tudo à nossa volta se aproxima de todos os lados e de todos os tempos. Para isso nos falta a gramática, e por isso enfatizei que é preciso pensar matematicamente. Ele tem uma recorrência desse apelo ao pensamento matemático, né? Como se junto com o pensamento matemático ele fosse conseguir formar uma nova linguagem, uma nova cosmovisão mais adequada para esse novo tempo. Mas, enfim, essa impressão de que tudo se aproxima, né? Um outro teórico hoje em dia, né, o Hans Gumbrecht, fala do presente amplo, né, de que tudo, essa forma que a gente acessa tudo, o filme de 100 anos atrás, mas não é exatamente um acesso, né? Enfim, continuando aqui. Então, falando mais sobre abstração e sobre concretizar, né, que é uma das dicotomias que ele trabalha nesse livro. Trata-se de um universo de aparelhos que colocava a humanidade, segundo Flusser, em um caminho perigoso em direção ao abismo da abstração. Dois termos muito recorrentes no livro, abismo e abstração. Abstração significa, para o Flusser, o contrário de concreto, das relações concretas, coisas concretas, o trabalho fabril, etc. A grande abstração que se anunciava viria, segundo o livro, em benefício de programas redundantes, segundo ele, que programam os tais elementos pontuais, né? Ou seja, ele antecipa um pouco esse mundo da dataficação e da alienação dos usuários em relação aos processos de captura de si no interior das redes, né? Todo mundo vira um pouco elemento pontual dentro dessas grandes redes, dados, imagens, etc. Uma abstratização da realidade, que eu estou tentando chamar, uma vez que se trata das dimensões e forças de um hiperobjeto, de uma abstratoração do mundo concreto, da vida nos territórios. E até essa é uma pergunta que eu coloco assim, a todos que falaram hoje, né, que
como que o Flusser pensaria uma relação entre essa rede e territórios, né? Ele nunca seria um nacionalista, nem a esquerda, acho que muito menos a direita, mas me impressiona na obra dele também que falta, assim, falta não no sentido negativo, é uma coisa interessante, não há muitas referências concretas. Assim. No Bodenlois ele fala das pessoas que ele conhecia, fala da casa dele, do terraço, mas os outros livros, acho que só nesse livro que você tem coisas mais, assim, digamos, né, concretas. Os outros livros são muito mais abstratos nesse sentido, no sentido de que são muito ageográficos. Então, eu fico pensando se o Flusser hoje se sentiria convidado a pensar a relação entre essas redes e os mundos físicos aqui concretos, né, as comunidades vivas e tal. Como é que ele lidaria com isso? Sendo ele, claro, e tendo que ser, e que bom que e tendo ele tido muito proveito, extraído muito proveito de ser um filósofo do exílio, Bodenlois, etc. E aí, no segundo capítulo do livro, um capítulo chamado Concretizar, ele diz que o papel do produtor de imagens, que nesse livro é o tanto o designer quanto também um programador e tal, o produtor de imagens deve partir do abstrato em direção ao concreto. Aí eu vou citar aqui. A estrutura do gesto é a de juntar elementos pontuais para se formarem superfícies. É gesto que parte do abstrato e visa o concreto. Visa avançar da zero-dimensionalidade até a bidimensionalidade, da estrutura profunda até a superficialidade. O gesto é executado por aparelhos munidos de teclas que são acionadas pelas pontas dos dedos, como já foi falado hoje aqui. Mais adiante ele diz, o desafio, que é no caso do usuário, né, é o de fazer imagens que sejam pouco prováveis do ponto de vista do programa dos aparelhos. O seu desafio é o de agir contra o programa dos aparelhos no interior do próprio programa, né, como já o Gabriel acabou de falar. Pois, e sigo citando Flusser, é preciso utilizar os aparelhos contra seus programas. Trata-se de gesto programador e desprogramador. Ou seja, o produtor de imagens deve agir como desprogramador dos processos alienantes que prosperam nas redes e que colocam em circulação o que o Flusser chamava de redundância das informações. Né? Como já falamos hoje da necessidade de, a partir das informações redundantes, gerar informações novas e manter, então, a conversação e o cosmos vivo. Né? E nessa insistência do Flusser sobre a possibilidade de agir de um lugar ambíguo entre o fora e o dentro da rede, pois, afinal, não há um fora absoluto em relação a esse hiperobjeto, ele parece encorajar um foco não necessariamente no desenvolvimento de alternativas totais, paralelas às tecnologias hegemônicas, mas na construção de alternativas para os modos de acesso, de colaboração e de epistemologia no interior das tecnologias existentes. Então, o Flusser pensa uma forma de engajamento, essa palavra que não significa o alcance de métricas hoje, né? Hoje em dia, engajamento é quantos likes você ganhou, quantos views você teve. Engajamento para ele é uma outra coisa, né? Uma relacionalidade radical com algo perto de uma certa politização e tal. Então, ele pensa uma forma de engajamento através das superfícies, ou seja, das formas que chegam aos terminais da rede telemática abstrata, as telas. Concretizar então, dar sentido à experiência humana com essas telas. Né? Isso ele fala no livro, no sentido do sentido, né? O sentido da experiência, o sentido dessas relações, em chave, né, existencialista e tal. E aí, indo um pouco além do Flusser, né, e nesse sentido do que eu falei, em relação aos territórios, como é que ele pensaria isso, a gente poderia pensar, como a gente não poderia pensar, a gente tem pensado, né, os autores atuais têm pensado nisso, como que essas telas chegam, não somente à vida concreta e ao sentido da vida dos indivíduos, mas também aos grupos humanos locais, aos territórios, a partir de onde as imagens, os dados e os lucros das plataformas circulam. Segundo alguém, eu tenho lido algumas coisas do Milton Santos, né, o geógrafo brasileiro,
As tecnologias da informação reconfiguram também concretamente os territórios, já que esse universo telemático passa a ordenar os fluxos, os usos do espaço e as formas de poder nos locais. Quer dizer, a plataforma Uber redefiniu a nossa vida urbana, né? As formas de trânsito e etc. Concretizar, então, é a possibilidade de se dar sentido, através das imagens, às existências, nesse jogo contra o aparelho programador. A gente poderia perguntar se o Flusser consegue ou tenta propor uma nova epistemologia, exatamente, nesse livro. E o que me chama a atenção é que, mais do que um mapa para esse futuro, ele tenta como que inventar uma espécie de receita, enfim, não sei a palavra exata, mas a receita de uma nova consciência por vir. Uma consciência que algo cósmica, uma consciência radicalmente dialógica, ou cibernética, ou talmúdica, né? Enfim, que nome dar esse tipo de consciência que o Flusser parece querer encorajar nesse livro. Existe no livro a aposta de que a telemática poderia favorecer formas de consciência não apenas pós-lineares e pós-históricas, mas menos centradas no indivíduo, no individualismo, né, e nos seus derivados atuais, quer dizer, a atitude do desempenho, da mercantilização das relações, né, ideias de uma sobrecarga dos indivíduos, né, de resiliência, etc., que estão muito em voga hoje nas redes. Existe, inclusive, uma ambiguidade sobre a valência do que significa se tornar-se mero terminal, mero ponto nesse universo. Para o Flusser, isso não é sempre só negativo, né? Como foi falado hoje aqui, quase tudo no livro dele vai apontar ora para um otimismo, ora para um pessimismo, ora para uma utopia, ora para uma distopia. Parece haver algo promissor para o Flusser nessa ideia de que o sujeito se tornará, na vida em rede, um certo eu miniaturizado. Ele usa a metáfora da formiga, da atrofia do corpo, etc. A própria escrita do Flusser assume um caráter descontínuo, um pouco desorientador, como se a filosofia mesma precisasse experimentar novas formas de percepção para pensar esse universo emergente. Assim como no livro Vampirototes Infernalis, onde o caráter científico do texto quer meio que acoplar o leitor a uma realidade zoológica e de ficção científica, ou paracientífica, no universo das imagens técnicas, um certo estilo de, digamos, delírio filosófico, quer acoplar os leitores a uma sensibilidade de campo, a uma lógica algo onírica. Assim como Vampirototes, esse é um livro um tanto aquático, um livro meio cristal líquido. O Mark Fisher mostraria, anos depois, o quanto a época da escrita do livro de Flusser, esse livro foi escrito em 1983, 84, o quanto a época da escrita do livro de Flusser, os anos 1980, era uma época de declínio de formas de consciência coletiva e expandida, formas que ganharam força e popularidade nos anos 60 e 70, junto com a psicodelia, a própria consciência de classe, segundo Mark Fisher lá na Inglaterra, as formas de expansão da consciência atreladas ao movimento hippie e ao feminismo. E o Mark Fisher mostrou como que o capitalismo tardio não atua apenas sobre a produção material, sobre o consumo, mas também sobre o imaginário, sobre o desejo, sobre a própria capacidade de se imaginar alternativas coletivas e de se desenvolver outros modos de consciência sobre a vida presente. Então, o que está em jogo para o Flusser é a possibilidade de alteração nas condições de experiência e da consciência humana. E hoje, parece que ele sabia, e lendo hoje, parece que ele sabia que esse futuro que chegaria seria estranhamente lisérgico e matemático, estranhamente conectivo, conexional e alienante ao mesmo tempo. Esses paradoxos, né, do Flusser. Em seu lugar, ele propõe um senso de dialogicidade vertiginosa e algo quente,
de maneira similar à maneira como Mark Fisher propôs a ideia de um comunismo ácido. Eu arriscaria dizer, fazer essa aproximação entre eles. Essa cosmovisão do Flusser vai contar com alguns foras da programação alienante, mesmo que foras absolutos não existam exatamente. Um desses foras é o acaso, né? Ele fala da abertura ao acaso, algo que vem inesperadamente. A abertura ao acaso e aos modos, como eu falei, de comunicação entre pares no interior das redes. Aí vou citar, então, um pedaço do capítulo Dialogar. Os diálogos telematizados poderiam estabelecer consenso quanto à futura programação dos aparelhos. Aí a ideia dele do peer-to-peer, aqui nesse caso ele traz essa palavra, né, consenso, interessante, enfim, para a gente pensar. A sociedade retomaria o controle sobre os aparelhos e estes serviriam... Continuo citando ele, tá? A sociedade retomaria o controle sobre os aparelhos e estes serviriam a propósitos humanos. Manipulariam automaticamente o mundo para informá-lo segundo as formas deliberadas do diálogo livre, de modo que fica claro onde o engajamento revolucionário atual deve concentrar-se, não sobre as cebolas de algodão, que são os emissores, mas sobre os gadgets telemáticos, que servem atualmente de brinquedos tolos. Mas para onde é que podemos recuar, já que os programas dos aparelhos fecharam todas as saídas? Aqui também a resposta é clara. Os aparelhos ainda não fecharam todas as saídas, ainda estão mal instalados. Em toda parte ainda restam vestígios de contatos vivos e quentes entre os homens. Ainda não fomos totalmente dispersados, de maneira que arruma tais situações pré-aparelísticas que devemos recuar se quisermos assumir a atitude crítica perante os novos aparelhos. Não, por certo, para salvar tais situações arcaicas e condenadas, mas para de lá lançarmos-nos contra os gadgets e invertê-los em direção de nossa liberdade. Flusser defende, então, uma lógica peer-to-peer que não abandona a rede, mas, de alguma forma, alimenta desde fora, desde os vestígios dos contatos quentes e vivos do mundo concreto. Claro que, quando lemos Flusser a partir do Brasil, ou, mais amplamente, do chamado Sul Global, quando a gente pensa de periferias dos impérios globais, vemos que ele não nos diz muito sobre a simetria das condições entre programadores e usuários. Também as tensões e a multiplicidade das dinâmicas entre local e global não aparecem muito, talvez, na sua obra. A reflexão do Flusser, igualmente, não é muito desenvolvida quando se trata das condições concretas de trabalho que sustentam essa cosmologia técnica. Ou afinal, ele fala dos corpos miniaturizados e tornados meros apêndices das relações. Mas o fato é que o Homo Ludens não vingou, e não vingou porque, basicamente, hoje falta tempo livre, faltam recursos mínimos. O Homo Faber se tornou não um Homo Ludens, mas o trabalhador informal, flexível, precarizado, microtrabalhador, etc. Os meios de diversão e criação de fato já existem aos montes, mas falta tempo e acesso livres a esses meios. Eu falei que a minha fala ia trazer uns exemplos concretos e que tem todo esse risco de banalizar a filosofia e tal, então eu vou partir por um exemplo também bem concreto. Nesse contexto, e que eu gostaria de lembrar de uma tecnologia recente de trocas entre pares, que é o Pix. O Pix, né, de trocas financeiras. O Pix, gerido pelo Banco Central aqui do Brasil, mostrou que é possível construir uma camada pública capaz de operar dentro dos sistemas privados do capitalismo plataformizado. Através dele, como sabemos, o dinheiro é transferido de uma parte a outra, mediado não mais por uma camada bancária que lhe aplicava um obstáculo físico, a necessidade de um cartão e uma taxa pelo serviço ou por um período de contrato, mas mediado por uma camada pública que comunica as informações da transação aos bancos, com rapidez e considerável confiabilidade, assim, e gratuitamente. O Pix incomodou não somente as bandeiras de cartão de crédito, mas também as Big Techs,
O WhatsApp da Meta se encaminhava para implantar um sistema de pagamentos próprios, o WhatsApp Pay, que aparentemente não vingou, talvez não venha a vingar, talvez simplesmente porque o Pix é mais vantajoso para as pessoas. O Pix parece uma espécie de... Aí eu vou citar dois geógrafos que escreveram esse artigo recentemente, Caio Alves e Wagner Nabarro. O Pix parece uma espécie de reforço de revide do território brasileiro sobre a incidência dos vetores verticais de dominação das Big Techs. Fecha aspas. Dentre outras coisas, e cito eles novamente, fortalece internamente os nexos financeiros do território, o que se opõe a simplesmente leiloar o vasto mercado de serviços de pagamentos entre corporações estrangeiras que, segundo suas próprias governanças e metas, venderiam esse produto transacional se munido da ampla base de dados que tais operações geram. Fecha aspas. E o Pix também mostra que, diante dos problemas de abstração dos territórios e das vidas concretas que enfrentamos com outras plataformas, e penso agora nos aplicativos mais populares, Instagram, WhatsApp, Uber, o Pix sugere que, com uma certa atitude de jogo contra o aparelho, seria possível transformar as plataformas ou certas funções dentro das plataformas em funções mais voltadas à proteção das partes conectadas e a um melhor retorno aos seus territórios. Então, enfim, o que aconteceria se pensássemos em ecossistemas capazes de atravessar as plataformas privadas, não apenas para transferir dinheiro, mas para gerir e permitir melhores trocas de informação, de imagem, de dados e de memória entre os usuários. Ou seja, áreas no interior dos sites e aplicativos voltadas à mitigação desse poder abstrator da vida e até de produção de vício nos usuários. Como a gente sabe, essas plataformas operam produzindo vício, para que elas se mantenham. E se o Flusser é, de fato, muito desenraizado, um filósofo Bodenlos, que talvez nem hoje abraçaria algo... Aqui eu me refiro ao contexto das discussões sobre soberania, soberania digital. O Flusser talvez nem hoje abraçaria algo como nacionalismo de esquerda, acho que muito menos de direita. Eu acho que a sua reivindicação do diálogo e da desprogramação dos programas é no sentido de se apostar em trocas voltadas a um sentido concreto das existências mediadas por telas. Então, assim, poderia pensar mais até concretamente como seria uma espécie de área Pix no Instagram, como ela poderia proteger essa mediação, proteger esse meio contra os poderes muito abstratizantes desses meios. Vou por um sentido bem factual, assim, de possíveis... Hoje em dia já existe pressão jurídica para que essas empresas forneçam certas informações, mas a gente poderia pensar também em termos de design, de programação, de como isso poderia interferir por dentro dos aparelhos. Esse tipo de coisa, basicamente, que eu fiquei pensando a partir da leitura do Flusser e do caso do Pix. Mas poderia significar áreas nesses aplicativos em que se passariam a incorporar critérios de territorialidade, de proteção dos usuários e de autonomia nessas trocas. Acho que o tempo Então, assim, resumindo, é basicamente isso. Eu faria aqui mais uma citação a ele, mas acho que os pontos eram esses. Resumindo, o que eu queria trazer para mim, a atualidade do livro, tem muito a ver com essa telemática, como esse hiperobjeto do qual a gente não escapa, e cuja própria representação é difícil. E que o livro é muito rico, e acho que pode ser muito potente a sua leitura hoje, no sentido de sugerir uma certa cosmovisão, um certo tipo de consciência para se enfrentar essas redes, essas plataformas. Essa cosmovisão é isso. Bom, é isso. Concluindo, o Flusser, se não pensa o território, a localidade, ele defende os contatos, o que ele chama de contatos vivos,
e uma chave existencial que não exatamente individualiza nem coletiviza a questão, mas a desloca para os meios da vida, em sentido fenomenológico e existencial. E também foca nessas zonas de indeterminação entre o que é agência humana e o que é agência não humana, o que poderia ser o sentido, né, cibernético da reflexão dele. Então, com a defesa dos diálogos e imbuído desse modo de consciência radicalmente dialógico, o livro nos faz pensar que, apesar da telemática ter se tornado um hiperobjeto, abstrator dos meios concretos, podem existir brechas, foras, zonas cinzentas, e nessas zonas, possibilidades de reprogramação, se não de sistemas inteiros, ao menos de camadas importantes dentro dos sistemas. Bom, era isso, basicamente, que eu queria falar. Obrigado. Muito bem, então o Mário não fez esse outro merchandising, que é o artigo que nós publicamos na Ares, né, sobre... Tá publicado, tá? Que, na verdade, é mais produto do Mário que meu, e que está no Guinness Book, né, porque foi um dos artigos que demorou mais tempo para ser publicado, 6 anos, hoje. É um fenômeno. Mas, assim, só para abrir esse último bloco, assim, com as perguntas, eu queria lembrar... Eu estava lembrando de uma piada. A família toda do Flusser praticamente foi morta, né, em campos de concentração. E em algum lugar, eu não lembro onde, ele conta essa piada em que tem um comandante do campo de concentração, nazista, e ele chega para um judeu que está prisioneiro, e ele fala assim, olha, se você adivinhar... Eu tenho um olho de vidro. Se você adivinhar qual é o meu olho de vidro... você não vai para a câmara de gás. Alguma coisa assim, eu não lembro muitos detalhes. O cara olha para ele e fala, é o esquerdo. Como é que você adivinhou? É que o olho esquerdo, ele parece mais humano. Eu acho que tem uma coisa na obra do Flusser que é muito interessante, que é essa combinação entre uma visão cibernética, meio pós-humana até, Catherine Hayles fala sobre isso, né, em How We Became Posthuman, e, ao mesmo tempo, tem esse pendor humanista, que também estava presente no próprio Norbert Wiener, né, o pai da cibernética. Tem esse conflito, essa contradição. Ou uma visão fenomenológica heideggeriana e, por outro lado, de novo, né, a questão cibernética. Então, acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar como que o Flusser consegue conciliar essas coisas que são tão radicalmente outras, né? Lembrando que o Heidegger critica a cibernética, lembrando que Simondon critica também a cibernética, mas Flusser usa isso de uma maneira muito singular, poética, né? Até. Então, se vocês quiserem fazer um comentário aí, já se alguém quiser... Acho que de repente a gente já entra numa pergunta e junta, né? Isso. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a mestranda do PPG-Com, né, que o Eric é coordenador. E eu queria fazer uma pergunta para cada um. Em relação ao que o Gabriel falou sobre temporalidade espiralar. Não sei se vocês conhecem Nego Bispo. Ele fala, né, sobre começo, meio e começo. Não sei, assim, me remeteu quando você falou sobre isso, né? Eu sei que são correntes completamente diferentes, mas eu queria entender um pouco mais sobre esse conceito. E, em relação ao Mário, ele falou sobre... Me chamou bastante atenção, né, nessas questões de plataformas que operam produzindo vícios. E eu vejo assim, o TikTok, né, é muito isso, né, aquela coisa dos vídeos curtos e o feed... Esqueci, o feed contínuo, né, aquele feed que não, infinito, né, que fala. E aí, como você deu o exemplo aqui do Pix, queria que se você pudesse dar outros tipos de exemplos desses tipos de plataformas e que operam dessa forma. Achei bem interessante também. Tá, começando por essa última, eu acho que os exemplos estão, acho que nas redes sociais em geral, né? Inclusive com essa coisa dos vícios, né? Eu tinha coletado uma frase do Mark Fisher, que ele fala, não sei se era dele, mas o capitalismo, não sei se ele... Realmente agora não lembro, mas de que essas plataformas operam pelo vício, né? Uma situação bem simples, na verdade. E eu acho que esse vício tem a ver com
com a redundância das informações de que fala o Flusser, né? Com a entropia da informação, porque você já não está ali lidando com informação nova ou com vamos dizer, uma pesquisa, mas ou com o input de uma informação nova, mas você fica levado àquele fluxo, né, que a gente pode chamar de redundante, mas que é viciante, né? Não é exatamente redundante porque ele captura a atenção, né? Então ele tem algo também, ele é redundante na não redundância, ele sabe chamar a nossa atenção, né? O algoritmo sabe do que a gente vai gostar e vai lá e chama. Então acho que esse é o algoritmo que fica atraindo a gente, né? Eu vejo assim, meu filho às vezes ele quer botar um filme, vamos botar no YouTube, vamos botar Me Esqueceram de Mim no YouTube. A gente liga. No processo de ligar a televisão e plugar no YouTube, já aparecem aquelas sugestões ali do YouTube e ele acaba indo para não, vamos. Eu falo, não, vamos no que a gente escolheu. Então, assim, essa coisa, né, de a gente não. As nossas escolhas, o nosso poder de escolha fica diminuído por essa. E acho que tem a ver com esse fluxo, né, de viciante e que está na maneira como os algoritmos sabem estimular a gente a permanecer ali, né? Permanecer ali. Bom, obrigado pelas perguntas. Começando também pela última, acho que nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que vale a pena fazer o que a gente está fazendo aqui, aproximando o Negobispo, ou um diálogo entre o Negobispo e o Flusser, no sentido de que o Negobispo também está pensando muito, né, eu não sou descolonial, sou anticolonial. O Flusser, acho que é bom deixar claro, ele nunca pensou esses termos a partir, né, do pensamento descolonial, mas me parece que na medida em que ele está pensando em sair do projeto europeu, ele tem um gesto também que a gente pode interpretar como crítica à colonialidade. Eu acho que talvez esse diálogo com o Negobispo pode talvez refinar um pouco como a gente entende, então, essa relação, essa crítica do Flusser ao projeto colonial, de que maneira entender, né? Então, poderia ser algo interessante. Sobre o tempo espiralar, acho que eu estava fazendo referência um pouco ao que o professor Anderson falou agora há pouco, né? Mas, basicamente, um exemplo claro é essa disputa entre as mídias ópticas, entre a mídia da escrita e a mídia das imagens. E o exemplo claro é a técnico-imagem, que é uma superação do mundo da escrita que tem que leva no seu bojo a escrita, a ciência, né? Então é o retorno da era das imagens, mas já num outro patamar, digamos assim. Então, o que eu estava querendo dizer é que existe então muito claramente, pelo menos na minha leitura, no Flusser, esse modo, essa historicidade dialética ao modo hegeliano e marxista, mas ela convive de modo paradoxal com algo como se a gente estivesse sempre patinando em torno do Bodenlos, de um vazio, porque se trata sempre de vamos sair do mundo da era das técnico-imagens, vamos cair numa nova era da escrita que vai também teremos que fugir dela de alguma maneira. Também terá uma programação ali a qual teremos que desprogramar de alguma maneira, né? Então tem algo de um círculo infernal inescapável, mas que devemos sempre não parar de tentar escapar. É meio algo, essa é a formulação de um paradoxo do pensamento sobre a história do Flusser, pelo menos da maneira como eu li, né? E eu acho que a questão do humanismo não sei, eu penso muito a partir mesmo do humanismo no Flusser, né, Eric? Eu acho que o seu livro o seu livro O Explorador do Abismo expõe muito claro o paradoxo dessa relação do Flusser com o humanismo, né? Eu acho que um outro momento que ele mesmo percebe a própria contradição dele, me parece, no próprio livro A Escrita, né? Ele está falando, olha, eu estou escrevendo um livro no momento do fim da era da escrita, né? Eu sou uma pessoa da escrita, eu sou uma pessoa da era da escrita, mas eu quero justamente porque eu sei que a nova era, essa era da técnico-imagem, eu preciso explorar esse novo mundo, mas não é o meu mundo. E ele sempre se coloca nesse limiar entre o mundo da escrita e o mundo da técnico-imagem. Ele tem um fascínio e um horror ao mesmo tempo dessa nova
do mundo da técnico-imagem, mas ele também se diz, olha, eu sou um ser histórico, eu sou um ser da época da escrita, não tenho o que fazer. Tem algo de um limite quase existencial que ele se coloca ali nesse livro, que eu acho, enfim, que ele tem muito claro também os limites dele, me parece assim, né? Agora, assim como foi você, né, que citou o Timothy Morton, eu acho, em algum momento, né? O Timothy Morton, em algum momento, ele vai falar, olha, o Heidegger criou lá o conceito de Seraí, o Dasein, ele é totalmente anti-humanista, né, no certo sentido, no sentido de que tudo é um Seraí, né? Só que o Heidegger vai humanizar a coisa, né? E parece que com o Flusser a gente pode fazer algo o mesmo gesto, talvez, com o Flusser, falar, olha, ele tem esse limite, mas é um limite não necessariamente da obra, né? Ou não necessariamente da interpretação que a gente pode fazer da obra dele, né? Então, pelo menos é assim que eu vejo, mas é uma contradição dele, ele mesmo aponta, né, essa contradição. Sim. Eu, na minha fala, acabei não citando, estava aqui, acabei pulando esse trecho. Eu ia situar um pouco como é que era a tecnologia na época que o Flusser estava escrevendo. Existia um Minitel. Ele morava na França quando escreveu esse livro, e existia ali um Minitel, que era tipo uma maquininha, um computadorzinho, né? Funcionava ali ligado ao telefone, mas tinha uma tela muito mais simples, né? Mas foi usado por muito tempo na França, até os anos 2010, eu soube. O Brasil teve uma versão também, chamada videotexto. Eu ia talvez colocar isso como figura, enfim, acabou não dando como uma certa ilustração assim. E um dos poucos lugares que ele cita, lugares concretos que ele cita nesse livro, talvez a única cidade que ele cita nesse livro, eu acho, é Paris, quando ele menciona uma exposição chamada Electra, de 1983, e ele fala um pouquinho assim nesse livro, o que eu vi nessa exposição, não sei o que. E você tinha ali o Minitel e artistas explorando, né, redes telemáticas. Eu estou trazendo só porque ficou faltando na minha fala, e para quem tiver curiosidade de ver. E concordo em relação à resposta à pergunta do Eric. É isso, é um humanismo, mas que começa no Flusser, né, a ir para outros seres, né, também, né, a máquina, né, um pouco humanizada, né. Eu estava lendo o Mark Fisher assim ultimamente, e tem a ver também, né, o Mark Fisher fala, né, a gente insiste muito no vivo, né, mas se a gente começar a considerar que a gente é também um pouco morto, tal qual um computador, a gente, de certa maneira, é um pouco não vivo também, né, enfim, tem esse tipo de reflexão comum, assim, tem a ver com o Tim Morton também, que quer habilitar os objetos a uma vida, né, a uma ontologia tão digna quanto a humana, né, enfim, etc. Queria perguntar para o Gabriel, então, falando assim de abstração e de território, e o RU e tal, você acha, como é que seria possível pensar a tecnodiversidade com o Flusser? Como é que você vê essa relação assim? Basicamente essa pergunta. Talvez não tenha nenhuma relação, justamente você tenha que criar algo novo a partir. Enfim, o que você acha dessa relação? Né? É uma pergunta bem aberta, né? Eu me interessei por fazer essa aproximação entre esses dois teóricos, porque me parece que os dois, de alguma maneira, estão pensando saídas para ou estão relativizando a universalidade da técnica, de alguma maneira, ainda que o Flusser se mantenha numa historicidade justamente universal dessa disputa entre mídias ópticas, né? Mas me parece que o Flusser, principalmente a parte mais brasilianista do Flusser, traz toda uma dimensão, e toda essa questão da dimensão do exílio, né, existencial, traz toda uma dimensão, então, de repensar a técnica para além desse paradigma universal, né? E acho que tem várias... Eu acabei entrando no Flusser muito pelas beiradas, né? E as beiradas são esses textos menores, os textos especulativos, ficcionais dele, né? E aí lá você vai encontrar, talvez o mais famoso é o Vampiroteutos Infernales, né? Que está fazendo está fazendo
uma análise existencial do ponto de vista de uma Lula vampiro infernal. Quer dizer, então, se lá ele está pensando o que é a cultura, o que é a razão para a Lula vampiro infernal, também se pode perguntar o que é a técnica para ela, né? E acho que tem a ideia de técnico-diversidade, de alguma maneira, acho que, enfim, tá ali, não é esse termo que ele usa, mas tem uma conversa, né? E aí, mais especificamente, tem, por exemplo, no Angenomen, tem um dos cenários são xamãs que vão para uma província que a gente descobre que é a Europa, que fala assim, olha, aqui tem um espírito aqui que está causando um grande problema, essa tal de técnica moderna, o cristianismo, então ele perspectiva de alguma maneira e provincializa a tecnologia europeia da perspectiva de uma nova invasão mongol, digamos assim, né, no mundo europeu. Ele joga um pouco com essas multitemporalidades também, né? Então, enfim, está muito presente de alguma maneira no fluxo, e esse diálogo dá para é um diálogo que acho que rende bastante coisa, né? A questão para mim é um pouco essa, que pro Rui isso tem a ver com um projeto orientalista, digamos assim, ou pelo menos é assim que eu leio um pouco, né? Tem a ver com repensar o lugar da tecnologia ou da história da tecnologia na China, especificamente, né? Então, mas o termo em si eu acho que é interessante como justamente essa achada para pensar uma relativização dessa universalidade da técnica, né? Pensar outros pensamentos da técnica, outras cosmovisões, outras cosmotécnicas, né? Outros mundos em que dá para pensar também a tecnologia. E aí acho que essas ficções do Flusser são um prato cheio para isso, assim. Sim. Mais uma pergunta aí para a gente encerrar? Gostaria de perguntar ao Gabriel um pouco sobre o seu método para aproximar esses dois autores, né? Entendi que e até o tema do simpósio aqui, Flusser em Diálogo, eu fiquei curioso para entender de onde que você parte, o que orienta. Você falou também que você vem da teoria literária, né? O que orienta essa sua, se é uma comparação, um cotejo, e a partir de que eixo você faz isso? E aí um comentário rápido, só bem passando, você falou da relação de técnica e magia, né? E no Rui, e eu me lembrei que o Ogum é o orixá da tecnologia, né? E numa relação muito forte com a natureza. Então, é só um comentário porque me ocorreu na hora, e o Reginaldo Prandi, professor da USP, lançou um livro agora que chama Orixás, que já é uma segunda edição desse trabalho que ele faz da mitologia dos orixás, bem acessível, achei que talvez podia te interessar. E aí uma pergunta para o Mário. Você falou no comecinho da sua apresentação que sua tese de doutorado resultou num filme. Eu fiquei um pouco curioso se você é do cinema, se era algo que já estava na intenção, ou se foi a partir da discussão das imagens técnicas que você terminou produzindo um filme do seu estudo. Sim, eu fiz comunicação e mais habilitação em cinema aqui na PUC. Meu mestrado também foi em cinema. E sim, aí minha tese teve esse lado prático. Tem uma tese também, está disponível, se chama Diálogo Flusser Flexor, Atmosfera. Mas teve, sim, esse lado prático que já vinha desde a graduação. E eu sempre vi o Flusser como isso é bem sabido sobre ele, como ele é um encorajador de outros modos de reflexão teórica, né? Fazer outras coisas, enfim, que não somente a escrita, né? Então, sim, é um pouco esse background assim, de onde eu vim. Obrigado pela pergunta. O Filósofo Sem Camisa, né? Acho que é um dos poucos filmes de filósofo sem camisa, né? Aquele que ele fica mostrando um espelho para a câmera. É muito bom esse vídeo, mas enfim. Método é uma boa pergunta. Não, eu acho que assim, quando tem a resposta séria e a resposta um pouco mais
Mas, assim, enfim, para escrever um projeto tem toda uma justificativa de método, mas eu acho que dá para explicar de maneira mais simples, no sentido, assim, eu sou formado em filosofia, depois fui para teoria literária, e eu acho que nessa apresentação especificamente eu fiz algo um pouco mais conservador, de apresentar um pouco o pensamento de um, depois apresentar um pouco do outro e tratar um pouco, adiantar um pouco os embates e tal, mas foi um pouco isso, né? Eu acho que, como alguém formado em filosofia, para mim é importante... enfim, a filosofia é um pensamento. O conceito ele não está sozinho, ele está em relação à construção de um pensamento. Então, era importante reconstituir o pensamento de Yu-Ki Hu e depois passar um pouco pelo Flusser e fazer essa comparação. Não sei se era um pouco isso que você queria saber, mas, enfim, eu acho que a ideia é pensar justamente... eu brinquei um pouco, né, de ser um diálogo especulativa entre os dois, né? A ideia de que fazer eles sentarem frente a frente e conversar, mas o modo como eu apresentei foi um pouco mais conservador, digamos assim, de reconstituir o pensamento de um depois do outro. Mas é isso, a ideia é fazer eles fazerem né? Acho que dá para ir brincando um pouco com outras referências, né? Para pensar esses diálogos conceituais, né, entre esses autores. Bom, muito bem. Parabéns ao pessoal que ficou até o final, os mais corajosos, que resistem, né, sempre. E convido, claro, vocês que estão aí ainda para o encontro amanhã, às 14h30. Amanhã é o Eric Ferinto que vai falar. O tema é Flusser e o design de futuros. A questão do design também dentro do Escobar. E depois vem o Rafael, lá da UERJ, está terminando seu doutorado, me orientando, tecnologia entre zonas cinzentas da imagem, da imagem, né? Tá. Tecnologias entre as zonas cinzentas da imagem do mundo. E termina com a Luciana Nassif, a fábrica da IA generativa à luz do pensamento de Flusser. Tá? Então é isso, gente. Obrigado pela presença e lembrando, todo mundo está convidado a submeter artigos, tá, sobre esse número especial da Flusser Studies que eu estou editando. Então é isso e nos vemos amanhã.